Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso primeiro episódio do podcast e hoje com um convidado muito especial. E para você que não me conhece ainda, eu sou o Zemar Quest, da Quest Fotografias e da Nath Produtora. Gosto muito da fotografia de casamento, mas o nosso convidado de hoje é mais que especial, ele é apaixonado por ensaios. Vamos falar com Alan Edson Fotografias. E Alan, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio aqui do podcast. Valeu, Osmar, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar participando aqui, inaugurando esse primeiro episódio do podcast. Bom, e para quem não me conhece ainda, meu nome é Alan Edson, tá lá no Instagram como Alan_Edson Fotografias, me sigam, tá? E, bom, sou fotógrafo, né? Já há quase 20 anos, atualmente fotografo mais ensaios sensuais, artísticos e corporativos. Agora estou dando um pezinho aí nos casamentos, por aí com os amigos, e é isso. Alan, eu acho bonito quando se traz essa história, todos esses detalhes, que é muito especial e marcante. Mas a gente sabe que durante toda a trajetória, seja de fotógrafo, qualquer área, a gente tem a questão da dificuldade. Então eu queria saber se, para você, no começo, quais foram as barreiras, quais foram aqueles empecilhos, os maiores desafios que você viveu lá quando começou a trilhar sua carreira como fotógrafo. Rapaz, a minha carreira como fotógrafo, na verdade, caiu no meu colo, né? Quando minha primeira filha nasceu, a gente tinha eu trabalhava num depósito, né? Como conferente, e eu lembro que na época eu ganhava um salário mínimo, na época era R$280, tá? E aí, quando meu menino nasceu, a minha ex-esposa, a dona Ilza, que Deus a tenha num bom lugar, ela queria fazer ali o acompanhamento mensal, né? Como é feito hoje aí, todo mundo faz aí as fotinhas de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Na época era Iris Fotografias, né? Ainda era fotografia analógica, viu? Mas as fotos eram muito, muito bonitas. Só tinha agradecer. Inclusive ela disponibilizava um carro para ir buscar o cliente em casa. Fazer o merchan. Ela buscava o cliente em casa, fazia as fotos e deixava em casa de novo. Só que naquela época já, isso há 20 anos atrás, viu? A fotografia, eu lembro como hoje, era 10% do meu salário, velho. Eu ganhava R$280, que era o salário da época, R$30 ficava lá nas fotos. Velho, aquilo ali me consumia, pô. Eu trabalhava de 7h30 até 10h30 da noite, todo santo dia, velho, e 20% ficava lá, velho. E aí não dava, né? E aí eu tive uma brilhante ideia na minha cabeça, falou quando, ano 2000 mais ou menos por ali, 2005. Logo quando começou câmera digital, né? Aí eu lembro como hoje a gente comprou uma câmerazinha PowerShot da Sony, né? Famosa. Comprei 10 vezes, lembro como hoje. Naquela época achava em toda lojinha, né? Não, assim, tava iniciando, pô. Era poucas câmeras que tinha de digital. Inclusive com essa PowerShotzinha, a gente já estava se sentindo os fotógrafos, pô. Os estourados. Pô, já. E aí, eu já mexia com Photoshop, né, nessa época, né? Eu gostava E tinha Photoshop nessa época? Tinha Photoshop 7.0. Misericórdia. 7.0, era. O meu hobby maior, sabe o que era? Era ficar rebaixando foto de carro. Eu rebaixava os carros, botava baixinho, né? E aí, postava, na época era Orkut. Eu postava, jogava no Orkut. MSN. Vidvlog, não sei se você... Não sei se era minha época, eu sou novo. Eu também sou, mas é porque eu sou mais vivido. E aí, Alzemar, eu sei que eu tive a brilhante ideia, né? Falei assim, velho, fiz as contas, eu sempre fui bom de matemática, fiz as contas, falei, velho, esse dinheiro aí, eu compro uma câmera parcelada, né? E compro uma câmera parcelada e aí eu já mexo com Photoshop, faço essas montagenzinhas aqui, pronto, e já foi, beleza. Acabou, peixe garantido. Primeira foto que eu fiz na minha vida. É porque eu não trouxe aqui pra me mostrar. Mas vem cá, e a vou mostrar essa foto no congresso. Manda que a gente joga na hora que o cara for fazer a edição e joga ao vivo. Pronto, vou mandar. Primeira foto que eu fiz na vida. Primeira foto da vida. Tá aqui, falei. Tá aí. Velho, como vocês vão estar vendo, como vocês podem constatar aí, não foi lá essas coisas. É algo interessante quando você fala desse jeito. Não, o resumo da ópera, né? A foto ficou uma merda, como vocês viram aí. Ficou ruim demais, né? Decepcionei ali. E aí eu fiquei com 2 parcelas. Agora tinha que pagar a parcela da câmera e pagar as fotos da menina ainda. Então quase metade do salário foi pro pau. Continuou fazendo. E aí, nessa época aí, a dona Ilza começou a pegou a câmera, a gente tava liso, apertado, por conta das dicas que a gente fez. E ela foi para as escolinhas fazer
fazer foto de escolinha, né? Com a câmerazinha Powershot. E o nome ganhou essa repercussão do que é hoje, né? Cara, e hoje, daí a gente não parou mais, velho. E aí foi fazendo escolinha, fazendo o que aparecia. Bico, como diz mais velho. Isso. A gente foi, na verdade, a gente foi só se adaptando. Naquela época, Aldemar, não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje, cara. Não, hoje a acessibilidade é fora do normal. Antigamente, para você ter uma informação de alguma coisa, de como fotografar, você não tinha, velho. Não tinha. Não, quando você traz para essa parte de dificuldade e fala sobre o conhecimento, justamente isso que no começo, lá quando eu comecei, não foi tão há muitos anos atrás como você. Eu lembro de você. Mas por volta ali de 2014 eu comecei a me apaixonar e aventurar na fotografia. A gente começou. Quando eu ia lá no estúdio de vez em quando. Eu lembro. E o que eu mais tinha dificuldade era a questão do conhecimento. A acessibilidade com pessoas que tivessem esse feeling de conversar com a gente, de trazer conhecimento, network, tudo aquilo que a gente tem hoje, no passado não tinha. A questão também de equipamento. Quando eu comecei, eu tive muita dificuldade de comprar equipamento justamente por conta disso. As pessoas não tinham coragem de se abrir, não tinham medo. Verdade. Coisas que hoje, com a internet, com as redes sociais, que está aproximando as pessoas, criando esse vínculo, hoje a gente conversa com qualquer pessoa, as pessoas falam, não, faz isso, faz aquilo. Mostra o caminho. Fácil e a gente demais. não tinha quem direcionasse, né? Principalmente no mundo da fotografia. Então, esse princípio, esse começo para mim foi o que mais me doeu. Inclusive, todo canto que eu vou, o pessoal me pergunta, eu falo, o conhecimento é a base de tudo. Então, hoje você tem acesso mais fácil aos equipamentos e o conhecimento você domina tudo em questão de tempo. Cara, é muito fácil hoje, velho. É muito fácil hoje com a internet. Eu lembro, Osmar, que assim, a fotografia mesmo, depois eu conto esse negócio com mais tempo, mas assim, a fotografia veio dar um boom mesmo quando começou a lançar os cursos de DVD. Não sei se você lembra dessa época, não sei se você pegou essa época. Essa época do DVD eu lembro. Eu já comprei um cursinho de Photoshop que era pelo DVD. Pronto. 2 cursos que mudaram minha fotografia. Foi um curso de Adriano Gonçalves, que era chamado Ensaio de Noivas, e depois teve um de Alexandre Kise com Brasil Ville, que era fotografia em estúdio. O Brasil Ville fotografava e Alexandre Kise fazia edição. Pronto, aí foi o salto de quando eu comecei a fazer fotografia de verdade. Foi o X da divisor de águas. Foi. Aí foi o divisor mesmo. Alan, é interessante que você traz essa ideia de que Adriano Gonçalves, né, através do curso de Photoshop, na época com DVD, hoje a gente não tem mais essa questão de DVD, hoje tudo é online, é internet. Isso. E também tem a oportunidade de fazer cursos presenciais, workshop, mas trazendo para essa linha, pessoas que você se inspirava, você vai falar quem você se inspirava um pouquinho da fotografia e eu vou falar um pouquinho da minha paixão, um pouquinho das pessoas que eu me inspiro hoje. Certo. Mas vai lá, a bola é sua, chute no gol. Bom, no início, né, nessa época que a gente começou a fotografia, as minhas primeiras inspirações foi Adriano Gonçalves mesmo, como fotógrafo, né? Tanto que eu até hoje eu uso essa luz que eu faço, que eu trabalho, mais ou menos inspirado nas fotografias dele. E depois teve vários outros fotógrafos que começaram também a fazer esse tipo de iluminação. Tinha um Emerson, era Emerson alguma coisa, esse cara sumiu, não vi mais. Adriano Gonçalves ainda vejo algumas postagens dele. Mas hoje em dia as minhas inspirações, eu sou um cara muito, muito abençoado, velho. Assim, eu tenho a oportunidade hoje de conviver com as pessoas que me inspiram. Cara, eu tenho uma inspiração, fotografia de natureza do Tarcísio, que me ajudou, cara que me ajudou demais, me ensina muito. Toda vez que me vê, ele me ensina alguma coisa. Igual criança, né? Eu gosto mais. Gente boa. E outro cara que eu me inspiro demais hoje em dia, velho, eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, a gente saiu pra fotografar junto aí, é Dodô Vilar, velho. Tem um trabalho, cara, dispensa a apresentação. O cara, velho, é o ícone, pô, cara. Dodô é um cara que eu conheci lá na Feira de Santana, no congresso, no Foto Feira Experience, e foi revolucionária a palestra dele. Ele traz muita ideia bacana. Eu sempre lembro das fotos que ele fez de coco, pegou pro caminhão de coco, tal, fez as fotos da modelo, entre outras que me recordam, e eu lembro exatamente dessa palestra. Ele fez algumas fotos de pipoca, mostrou algumas fotos de fogo lá em umas roças. É isso. Mas pra você hoje, quando você olha pra Dodô, um cara que, claro, todo mundo sabe que pra mim é um dos caras que faz uns ensaios surreais. É isso. E você tem ele como inspiração. E você definiria hoje o seu estilo de fotografia baseado em que quesito? Como você se sente um fotógrafo hoje? Cara, assim, eu modéstia à parte, cara, a fotografia pra mim é uma parte do meu trabalho, né? Eu costumo dizer que minha fotografia ela começa na câmera e termina no computador. Processo. E processo, isso. Porque assim, tipo construir uma casa, né? Na captura eu tento fazer um alicerce o mais
o mais sólido possível. Isso, o mais perfeito possível. E depois eu venho com acabamento. Só refinando. Isso, no computador. Aí ficou Photoshop. O creme de la creme. O 3 fica bom demais. Eu gosto. Interessante porque assim, ser apaixonado por ensaios traz essa metodologia, essa ideia. Hoje eu fico perdido fazendo ensaio de estúdio, né? E eu quero muito aprender, inclusive quero participar de alguns workshops, ter esse feeling, esse network. E hoje a minha fotografia, né, basicamente é definida como fotografia de casamentos. Aquilo que quando eu estou fazendo, né, eu costumo imergir nessa ideia, viver aquilo que os noivos estão vivendo. Se o noivo chora, eu começo a chorar. Se a noiva fica emocionada, eu começo a me emocionar junto, porque eu quero que a essência do casamento seja passada através das minhas fotografias. Eu enxergo hoje 2 grandes fotógrafos que eu me inspiro bastante. Um deles, eu vou falar que talvez você não conheça, mas é Thiago Roseri. Ele é de Salvador, um cara que tem um trabalho, nossa, surreal. Bacana. Sou apaixonado demais pelo trabalho dele. E também tem Fernando Fernandes, é um cara que, quando ele veio fotografar meu casamento, foi a partir daí que eu comecei a fotografar casamentos. Eu tenho muito apreço pelo aquilo que ele faz, pelas artes que ele produz através da fotografia dele. Olhar de casamento eu acho muito especial. Muito bom. E tem um baixinho, um que vai palestrar lá no congresso, Adriano Portugal. O cara também é surreal, eu admiro demais, sou fã dele. Inclusive já fiz casamento que eu fiz 3, 4 prints da tela para falar, vou fazer essa foto. Se tiver essa luz, eu vou fazer baseado nessa luz. Mas de lá pra cá a gente sabe que hoje a gente tem essa acessibilidade, Instagram, redes sociais, YouTube e tal. E a gente pega essas ideias de outros fotógrafos. Naquele passado você não tinha. Não. Hoje você pensa em ser uma referência para outras pessoas relacionada a isso. Poxa, alguém viu a foto de Alan e se inspira em mim para fazer outro serviço. Cara, assim, eu não tenho essa pretensão toda, sabe? Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, senão eu esqueço, velho. Fernando Fernandes fez uma foto no seu casamento, né, que eu acho que foi a melhor foto que ele fez até hoje na vida. Porque nós esquecemos de falar que tu foi o padre de viagem lá. Eu fui o padre de casamento. Pode botar isso ao vivo não, foi a foto que eu peguei sua bunda. Lá ele. Bom, mas voltando aqui ao assunto, cara. Eu vou botar essa foto pra vocês verem. Vou botar aqui embaixo. Quer dizer, eu acho que eu tenho essa foto. Tem que ter, pô. A melhor foto do casamento. Mas Fernando só mandou sem foto. Fernando não mandou essa foto, não? Não, só mandou sem foto. E eu escolhi a sem foto pra ele mandar pra mim. Então se essa foi escolhida é porque tá lá especial. Moço que Fernando é esse, velho. Bom, assim, velho, voltando aqui ao assunto de ser referência, velho. Assim, eu nunca tive essa pretensão, nem tenho, sabe, Alzemar? O que eu faço, velho, do meu trabalho, o meu prazer em fazer meu trabalho é fazer ele cada dia melhor, velho. Cada dia melhor. Toda vez que eu vou fazer um trabalho, um ensaio, seja ele artístico, seja ele corporativo, seja ele qual for o trabalho, eu busco ali, velho, fazer o melhor que eu consiga com o que eu tiver naquele momento. Entendeu? E eu faço as fotografias pra mim. Eu não tô muito... Na hora que eu tô fotografando, eu não me preocupo... naquilo ali. Eu não me preocupo com dinheiro, eu não me preocupo com tempo, que tem gente que fala, deu tempo. Eu marco um ensaio por horário. dia. Eu marco um ensaio por dia. Para não ter dor de cabeça. Um só, para não ter dor de cabeça. A cliente vai se maquiar, vai fazer o seu processo todinho. Tem cliente que chega atrasado, meia hora, 1 hora, não tem... Tá tudo certo. O ensaio só tem hora para começar. Eu não tenho tempo para terminar. Eu dou um prazo assim, 1h30, 1h30, 2 horas. Mas porque geralmente os clientes cansam, né? E ensaio artístico... Cansa mais ainda. Mas vai até... O último ensaio que eu fiz... O último ensaio que eu fiz de Karen Rodrigues, ela gosta demais também de ser fotografada, né? A gente ficou lá em casa de meio-dia e meio, eu, ela e Ju Cavalcante, até 7 horas da noite. A gente fez, inclusive as fotos que eu postei dela, eu não postei nem a metade ainda, a gente fez 600 fotos. É top. Foi. A gente fez uns 8 looks diferentes. E no final, o cabelo dela já estava bagunçado, já não aguentava mais ir para canto nenhum, tava feio. Ju falou, moço, o cabelo tá horrível. E ela inventando moda, ela também queria estar lá. Ela não queria que acabasse. Queria viver a parada. Ela não queria que acabasse. E eu também não queria que acabasse naquele momento. Eu queria fazer mais coisas ainda. Só que assim, tudo na vida que a gente faz tem o momento de terminar. A gente tem que ter essa ciência. Por mais que a gente queira que não acabe, vai acabar em algum momento. A vida da gente é assim, né? A vida acaba, tudo que está aqui é passageiro. Acaba em algum momento. Bom, mas assim, a gente esticou o máximo possível, né? E o sentimento era esse, velho. Tem uma frase de um filósofo, Clóvis de Barros.
Mas né? tu é igual o Jojo, tem esse negócio de filósofo. Eu gosto muito de filosofia. Inclusive, eu trabalho todo dia ouvindo palestras de algum filósofo, né? E tem uma palestra dele que ele, a vida boa de ser vivida, né? Quando você encontra a felicidade, velho. E o momento de felicidade que você encontra é aquele momento que você está fazendo algo que você não quer que acabe. Você tem que desfrutar. É isso aí. Sim. Eu gosto muito de fotografar, tipo assim, eu falo sempre para os clientes noivos, ó, eu gosto que o ensaio comece por volta de 3h30, aí a gente pega 4, 5, só para mim aquecer, brincar com o cliente, sentir o clima, que a maioria dos noivos que a gente fotografa, geralmente eu não conheço. Aí depois disso daí vem aquelas fotos que eu fico encantado, que é a foto quando a gente tem um dos períodos melhores de luz, né? Que é entre 5 e o finalzinho do dia ali, pegando o escurecer. Hora mágica, né? Eu sou apaixonado por esse horário, é uma das coisas que mais me deixa apaixonado na fotografia, justamente isso. Isso faz com que eu viva aquele momento de forma muito intensa. Então, acabou o horário, o sol se foi, entrou a luz da noite, o que acontece? Aquelas luzes que você bota de fundo, de lado, de banda, que você bota aquela contraluz, bota outra de principal, faz sinueta. Então isso me faz com que eu fique até dizer chega. Então chega um momento que eu falo assim, moça, eu não queria sair daqui, mas eu vou ter que sair porque eu sei que não tem como a gente ficar vivendo uma parada que não vai chegar um momento que você, igual tu falou, a gente tem que parar, dar um pau, dar um start e seguir em frente. Mas deixa eu te falar um negócio interessante. A gente passa por muito perrengue na vida. Verdade. E como fotógrafo, me conta assim, um momento inusitado, aquela parada que tu já viveu, que tipo assim, tu falou, caramba, mano, isso daqui, se tivesse sido filmado, isso daqui tinha sido algo massa e eu queria compartilhar. Fala aí pra mim assim, alguma treta, alguma coisa que tu fez durante um job, algum trabalho assim. Job não pode falar, porque hoje job é outra coisa. Job hoje tá complicado, velho. Só pontuar aqui uma coisa que a Sandra falou sobre a luz. Cara, a luz, ela tem um poder maravilhoso, velho, de transformar os ambientes, velho, né? Aqui nesse ambiente mesmo que a gente vê que tem umas luzes que se complementam, né? Trazem beleza, trazem harmonia, né? E é uma coisa que é por isso que eu gosto da minha fotografia. Eu uso flash. Tem muito luz. Eu uso flash sempre, mesmo meio-dia. Eu uso flash. Qualquer fotografia que você vê minha tem flash ali. Tem flash ali. De alguma forma tem. E bom, voltando aqui para algo inusitado, assim, de momento assim eu não lembro nada, mas teve uma passagem que foi bem legal, que eu conto geralmente sempre lá com o pessoal que vai fazer ensaio comigo, né? Uma vez eu fui fazer um ensaio de uma moça, e ela falou assim, Alan, eu quero fazer um ensaio sensual, eu vou dar de presente pro meu marido, só que assim, ele é bem ciumento, ele é muito ciumento. Aí eu falei assim, então você convida ele, né, pra ele vir assistir o ensaio, né? Aí ele veio assistir o ensaio, né? Ele sentou lá no estúdio e aí eu tô lá conversando com ela, ó, você faz assim. Aí eu comecei, porque assim, ela era meio um pouco durinha pra fazer as poses, e aí também na frente do marido cismar? Colaborou, né? E aí eu não sei se você já percebeu, mas assim, eu, João Júnior, a gente faz as poses. Eu meio que manjo um pouquinho, né? E aí assim, teve momentos que acho que a gente espelha, né? A gente faz a pose para a pessoa espelhar, fazer também igual, né? Eu sei que no primeiro look o rapaz falou assim, vocês ficam aí que eu vou embora. Aí eu fiquei quieto, né? Continuei o ensaio, terminei o ensaio completo, né? E aí depois ela escolheu as fotos, entreguei as fotos para ela e aí eu fiquei com curiosidade, né? Eu falei, ô fulana, teu esposo, tu falou que ele era ciumento, eu achei ele tão de boa, ele ficou aqui só um pouquinho e foi embora, largou tu aqui. Aí ele disse, não, é porque ele viu tu fazer as coisas, achou que era piada, velho. Rapaz, tem hora. Eu acho que todo fotógrafo passa por isso. Eu tiro por mim quando eu tô fazendo ensaios, às vezes, de 15 anos, de ensaios. O pessoal pega pra poder fazer, e começa a brincar, bater resenha e tal, começa a fazer as poses ali, pose aqui, o povo começa a pensar esses pensamentos estranhos. E tal, é um negócio automático, pô, né? Ontem eu tava fazendo as fotos. E é todo mundo que faz. Ontem eu tava fazendo as fotos das meninas da Rainha do São João, da Caraíbas, e aqui acolá eu ia fazer as poses pra menina ver, né? E o Ângelo tava filmando as meninas, fazendo os vídeos da. Aí tu tem que se controlar pra não sair no vídeo. Rapaz, me controlei demais, velho. Eu ainda reclamei, falei, não me filma fazendo pose não, viu, velho?
Mas acontece pois é. coisa mesmo, velho. Eu quero saber de você que está assistindo a gente o seguinte: já teve algum momento inusitado durante sua fotografia, durante alguma coisa que você faz e pá, no estralar de dedo aconteceu algo bem engraçado, algo que você se viu ali, teve que segurar, teve que bater resenha e tal. Mas comenta aqui embaixo para poder a gente saber se você passou por esse momento engraçado. Bater resenha. Não esqueça. Muito bem, vai lá e bate a resenha. É legal bater essa resenha sadia. Já deixa eu te falar para você um negócio engraçado. Fala aí. Há alguns anos atrás, quando eu estava começando a fotografia de casamento, eu fui conectado a fazer um casamento. E aí, do nada, a gente fotografando um casamento, nem como fosse hoje. Vou falar o nome dela porque ela gosta que eu falo e ela vai assistir isso aqui, eu tenho certeza. Ana Paula. E o casamento da Ana Paula, cara, ela casou, aquela felicidade danada, todo mundo feliz. Na saída do casamento, ela foi sair mais o marido. E os dois, no corredor lá, acho que tropeçaram, caíram. No que caíram, todo mundo ficou rindo e eu fiquei fazendo foto, né? Eu rindo também, desbagaçando e fazendo foto. E eles no chão levantando e eu falei assim, beija. Aí, pá, fez a foto. Beijaram no chão. Aí o pessoal viu assim, mas você não era pra ter feito a foto, um momento sem graça, não sei o que. Eu falei, vai por mim, eu entendo. Isso aqui vai ser o único momento que ela vai lembrar, que ela nunca vai esquecer do casamento. Toda vez que alguém for falar do casamento, ela vai lembrar disso. Quando ela escolheu as fotos, eu lembro que ela contratou na época 50 fotos. E aí, quando ela foi escolher as fotos, 6 fotos ela escolheu só da queda. Só da queda. Porque ela falou comigo, Osmar, foi a minha melhor risada, foi o meu melhor momento, foi minha melhor alegria, foi a melhor risada de todo mundo. Então assim, os momentos inusitados acontecem para poder essas coisas vir, né, e mostrar que o que vale na nossa vida é realmente aquilo que é o mais simples. O que acontece, né? Exatamente. Entre outros perrengues que a gente passa durante o casamento, isso aí acho que faz parte do processo de todo mundo. Eu, como sou fotógrafo casamento, essas coisas acontecem com mais frequência, porque é algo que, tipo, tudo é inédito no casamento. Todo casamento ele é inédito. Diferente do ensaio, porque você vai ter um ensaio inédito, mas a maioria das coisas são controladas. Tudo. Então, assim, tudo. Uma pose é controlada, algo é controlado. No casamento, não. No casamento, tudo é o que acontecer ali. O fotógrafo ele vai registrar o que acontecer ali. Então, isso é interessante. Mano, mas vamos lá. É um fotojornalismo, né, velho? Fotojornalismo, justamente. Tu é um cara que já fotografou vários casamentos durante toda a tua trajetória. Tu sabe o que eu tô falando, que é algo muito especial pra noiva. E pra gente que é fotógrafo é mais especial ainda, porque a gente quer o melhor para as noivas, para quem tá ali vivendo. E algo que eu acho interessante, vale a pena ter gente comentar, mano. Vou ter que entrar nesse mérito agora aqui. Já adorei. A questão de equipamentos. Tu como fotógrafo, se fosse falar para algum fotógrafo hoje, cita para mim, em poucas palavras, em pouco tempo, equipamentos básicos que um fotógrafo de casamento deveria ter. Rapaz, o equipamento principal que qualquer fotógrafo, velho, aliás, qualquer profissão que você vai ter é conhecimento. Velho, o conhecimento é um equipamento que ninguém lhe tira, é um equipamento que vai lhe trazer resultados maravilhosos, mesmo com o equipamento técnico, com a ferramenta mais simples que você tenha, né? Então, invista em saber, em conhecimento. O equipamento pode ser simples, pode ser uma câmera de entrada, pode ser uma lente 18-55, e isso você sabe mais do que ninguém, porque muito do seu trabalho foi feito. Hoje você tem um equipamento melhor, eu sei, mas muito foi feito com câmera simples, lente do kit. Eu também tenho muita foto linda com lente do kit, 18-55 e Nikon D3100, para quem não sabe, aí eu comecei Nikon Zero, tá, gente? E hoje é Canon Zero. Caiu no colo também, tudo na minha vida caiu no colo. E aí, Nikon D3100, lente 18-55, rádio flash, aquele mais simplesinho que tinha, e o flash era um SB700. Esse foi o equipamento de entrada. E essa aqui é a foto, tá aí, essa aqui é a foto que eu fiz em 2014 com esse equipamento. Vou deixar aqui umas 3 fotos para ficar passando aí, para vocês verem que não é o equipamento que faz a diferença, é o conhecimento. O equipamento é bom? É sim. Eu costumo trazer um exemplo que é muito bacana. Um mecânico da Fórmula 1, ele é muito bom. Agora, para ele tirar aquele pneu em 6 segundos, em 2 segundos, ele tem que ter aquela ferramenta que ele tem. Você tira com a chave de roda? Tira. Porém, você vai levar mais tempo. É isso que a diferença que um equipamento bom faz. Ele lhe traz um resultado fino, ele acelera alguns processos, entendeu? Mas o resultado final, a roda vai ser colocada com a chave de fenda, com a chave de roda ou com aquele martelo pneumático. O nome daquele negócio é esse, viu? Rapaz, que analogia foi essa daí. Eu quase choro aqui. Não choro não, calma.
O homem é filósofo. Segura o show. Rapaz, se você fizer um podcast aqui com o João Júnior, ninguém entende. Mas ele vai ter que passar, no mínimo 5 horas conversando com o João Júnior. Não, ele mais 5 horas para entender depois. Né? Eu viajo com o João. Ele gosta de TikTok, não. Então ele vai participar. João é meu amigo do coração. João é um irmão, velho, que a vida me deu. Né? Eu tô falando que se fizer um podcast com o João, você tem que ser um podcast aqui de 5 horas para ele falar e depois mais 5 horas para o cabo entender. Ele conversa bonito. É por isso que ele faz o serviço grande, porque ele conversa bonito. E aí, às vezes, eu viajo com ele, né? Fazer serviço com ele, faço uns freelance. E aí, ele conversa comigo e fala: João, simplifique para esse humilde ouvinte que está aqui com você, que tem essas coisas que eu não compreendo. Ele leva na brincadeira, a gente ri, e vida que segue. Não, ele é uma figura, mas um cara que pra mim, eu gosto demais, considero demais. Maria, João é bom. Trazendo para esse lado, onde fala de equipamentos, no começo foi uma D3100, Nikon também. Hoje, né, depois de você, eu aprendi a gostar da Canon. Muito bom. E era com a 1855. Inclusive tem ela até hoje, está aqui na decoração, atrás, em algum lugar. Porque ela quebrou e eu fiquei para mim de recordação. Logo depois, eu comprei uma cinquentinha, que foi ali um marco. Eu acho que todo fotógrafo que está começando, ele já deve pensar numa cinquentinha. Eu acho que é o pontapé inicial para quem está iniciando a fotografia. É uma lente excelente. Daí para frente, né, a gente vai vendo que o equipamento ele tem todo aquele peso, mas o conhecimento ele é mais poderoso. Certeza. Então, eu fotografei durante 9 anos com a 1855. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava ela, botava ela em 24, enrolava uma fita isolante e deixava ela. Aí, eu fotografei muito tempo com uma T3 e uma 7100. Então, eu deixava uma com cinquentinha e a outra em 24 com adesivo, né, rodado. E eu falava assim, nunca vou tirar isso daqui. Por quê? Eu não queria dar o zoom, eu queria ter a lente fixa. Então, eu não sei se alguém já fez esses três aí, mas assim, rapaz, é uma máquina boa aí. era o pontapé inicial para mim ter o foco no fixo. Então eu queria fazer uma foto de perto, eu tinha que ficar perto. Tinha que fazer de longe, eu tinha que dar 10 passos para pegar todo mundo junto. Então isso daí foi o que me fez me apaixonar também pelas lentes Prime, que hoje eu uso a Arte, né, 35, 1.4. Quando eu falo hoje que eu uso essa lente, o povo pensa, mas é rico, não sei o quê. Não, eu fotografei até o ano passado, com a 18-55. Então, assim, o resultado das minhas fotos abertas, todas foram com a 18-55. Cavaleiro brinca muito comigo, ele fala sempre assim, mano, como é que tu consegue fazer uma foto com isso aqui? Bom, o segredo, né, no meu ponto de vista, está na luz. Eu uso tochas e LEDs, às vezes, para fazer alguns efeitos e tal. Então, esse, para mim, é o segredo principal quando se trata de equipamentos, né? De lá para cá, graças a Deus, quando eu fui 4 anos atrás, eu comprei a minha primeira Nikon, me apaixonei também, tenho até hoje, ela quebrou, mas eu tenho até hoje, está aqui no museuzinho ali, ó, você virar para trás, você vai ver que ela está ali, guardada. Então, por que eu falo isso? Porque tem equipamentos que eu compro e eu gosto tanto dele que ele vira como se fosse eu, entendeu? Sou apaixonado por aquilo ali. Então, esse podcast que a gente está vendo aqui, já tem tempo que eu comprei tudo isso daqui, por quê? Porque a gente precisa pensar justamente no futuro. Então, você começou com os 855, mas já pensa em maior, eu vou pegar uma cinquentinha, depois, eu vou pegar um 85, eu vou pegar não sei o quê. Tipo, hoje eu tenho, são 3 lentes que eu sou apaixonado, que é a cinquentinha que eu tenho, a 35 Art que eu tenho, e tem um 85 1.8 que também sou muito apaixonado. Mas, e para fazer foto grande angular, recentemente eu comprei uma 16, porque eu sou apaixonado por ela também, dá umas fotos bem abertas. Mas a nossa região é muito difícil fazer fotos com relação a fotos abertas. E já é uma coisa interessante para a gente já começar o nosso próximo top. É verdade. E é uma coisa interessante para a gente já começar o nosso próximo. E é uma coisa interessante para a gente começar o nosso próprio tópico, nosso próximo tópico. E é uma coisa interessante para a gente já começar o nosso próximo tópico, que é sobre a questão de dicas. Se hoje você fosse dar uma dica para alguém que quer falar assim, poxa, Alan, eu sou apaixonado por fotografia, eu acho suas fotografias bonitas, eu gosto de fulano e ciclano, e eu queria começar na fotografia, poxa, me dá umas dicas aqui, o que você falaria para essa pessoa de dica de equipamentos? Sem paixão por Canon, sem paixão por Sony, sem paixão por Nikon, certo. Até porque aqui ninguém tem refrigerador para refrigerar a Sony. É verdade, ventilador de mão, né? Vamos receber um processo. Cara, eu gosto sempre de, assim, eu escuto a tua fala e me vem uns feedbacks legais. Umas paradas loucas. Me vem uns feedbacks legais. Voltando aqui um pouquinho, antes desse toque pra galera, falando um pouquinho sobre equipamento, né? Porque assim, a gente busca sempre melhorar nosso trabalho de algum ponto, né? Chega um certo momento
que aquele equipamento que a gente tem, ele já não supre mais, ele não lhe permite mais um avanço, entendeu? E aí, assim, aí vem a necessidade de você comprar um equipamento melhor. Por exemplo, hoje eu tenho umas câmeras, né, que eu Gosto, é apaixonado. eu sonhei com essas câmeras quando elas lançaram, em 2017, mais ou menos. 16 para 17. Isso, que lançaram essas câmeras e eu era apaixonado por ela. É como se estivesse lançando hoje como hoje lançou a R5 Mark II, né? Sim. Da Canon, naquela época era equivalente. Né? Top. E eu sonhava com essas câmeras. E aí eu sabia que ela ia me trazer um resultado muito top. Satisfatório. Isso. E assim, é inerte do ser humano, a gente sempre quer melhorar. Você tem um carro hoje, amanhã você quer um carro melhor, né? Você tem um sofá na sua casa hoje, quando você pode, você quer um sofá mais bonito, você quer um sofá melhor. Aproveitando só o link para poder tu já pincelar junto com isso daí. Quando se fala em equipamentos, em compra, fala aí para mim sobre essa questão do vício, o pessoal tem muito isso a dizer, o vício do fotógrafo que compra equipamento direto. Equipamentite. Pincela aí, vai. Equipamentite, né? né? Rapaz, é assim, velho, é mais, velho, cara, isso é uma questão bem complexa, né? Porque assim, vai variar de pessoa para pessoa, tá? Por exemplo, no meu caso, hoje, né? Se fosse para me comprar como eu comprei uma câmera agora, pouco tempo recente, eu comprei outra câmera da que eu tenho, é uma DSLR, não é uma câmera mirrorless, né? Mas tem esse feeling, problema, vou chamar de problema, não é bem um problema, mas vou chamar de problema, né? Da galera confundir resultado com equipamento e aí achar que só vai conseguir aquele resultado se tiver aquele equipamento tal, entendeu? E aí gera muitas vezes, esse equipamentite. As pessoas começam a comprar equipamentos, compra lente, compra câmera, eu já fiz isso, acho que você também já fez. Né? Acho que faz parte do processo, né? Até você chegar a compreender. Todo mundo passa por isso. Eu cheguei numa época que eu tava doente, cara. Se eu não comprasse, se não tivesse nada vindo pelos Correios, pelo AliExpress, eu tava tipo assim, meu Deus do céu. Hoje, graças a Deus, não tem nada para chegar. Eu brinco direto, eu falo assim, eu tenho equipamento aqui, que eu tenho aqui para 10 anos. Eu tenho para vender. Tem? Muito bem, já faz propaganda. Eu cheguei a ficar tão viciado em equipamento que hoje, algumas coisas eu posso falar assim, eu posso vender, porque eu tenho isso aqui que não passa vindo para nada. E tem sobrando, né? Tem sobrando. Mas assim, a questão do equipamentite, né? Acho que é uma parte da sua carreira. Né? Que tem que passar por isso. Você tem que passar, que você precisa. Eu já comprei muita coisa que eu joguei fora, que eu não usei, que eu já comprei. Uma vez eu comprei uma lente, eu odeio o Sigma por causa disso. Eu comprei uma lente 18200 da Sigma. Não vale nada, uma bosta. Cara, pensa numa lente ruim. Horrível. A minha lente do kit 1855 era muito melhor. Era muito mais limpa a imagem. Essa lente eu vendi para João Júnior, não sei o que ele fez com ela depois. Isso, mas vale a gente ressaltar, para não ficar mal para quem tá vendo, que a Sigma tem lentes, cara, muito top. Tem lentes maravilhosas. Né? Eu gosto muito da série Art, mas as outras, pelas experiências que eu já tive, eu descarto todas. Mas a série Art eu recomendo, que é surreal, fora do normal. Eu tenho certeza disso. Eu já fotografei com a lente de Carvalho esses dias, uma 18 não, uma 35mm. A 35 Art é surreal. Maravilhosa. Mas assim, foi... Voltando aqui, não é por causa da marca, tá? Assim, foi experiências que a gente tem com equipamentos. Uma vez eu comprei uma lente que era uma lente que era close-up, era quase um filtro que você enroscava na 1855 e aí ela ficava uma grande angular, só que ficava uma bola, entendeu? E aí você compra aquilo achando que vai fazer, eu vou comprar isso aqui porque isso aqui vai ser a mesma coisa de eu comprar uma grande angular, né? E não é. No final das contas, o resultado é péssimo. Péssimo. No final das contas, quem atira a primeira pedra, quem nunca fez uma cagada dessa. Eu acho que a maioria do povo tem esse sonho aí. É isso, pô. E aí, assim, hoje em dia, eu só compro alguma coisa se for muito bom. Muito bom. Lente eu só compro da marca da câmera que eu estiver usando. Sem paixão por marca nenhuma. Né? Mas eu quero maximizar o máximo ali do resultado, entendeu? Então, eu acho assim, o engenheiro fez a câmera, fez a lente, fez tudo ali já para aquilo, entendeu? É tanto que eu não migrei para mirrorless, porque assim, eu vou ter um gasto muito grande se eu for com lente. Com lente, com equipamento, tem que comprar tudo, pô.
O kit básico hoje, Entendeu? igual tu tem aí hoje, no mínimo é 30, 40 mil reais, de lentes. De lente. Mirrorless, né? É, exatamente. Pois é. Se você for pegar uma 2470, uma 70-200 e uma outra Primezinha, é Não tem, 35 mil reais. não tem essa grana. É, Resumindo, eu acho desnecessário. nem crédito no cartão. Eu acho desnecessário. Hoje, quando a gente pensa por esse lado, tipo, claro, né? A gente vai evoluindo. Eu tinha crops, vendi, comprei uma mirrorless full frame, mas de entrada é a básica das básicas, a RP, que pra mim tá me atendendo perfeitamente, surreal. Maravilhosa. E tem gente que às vezes gasta muito com equipamento. Como é o nome da doença? Equipamentite. Equipamentite, pronto. Então assim, eu compro muita coisinha, mas coisas que vai me atender em um trabalho aqui, eu trabalho acolá, que atende o estúdio, que atende a produtora, que faz os dois, que alguém precisa pra mim, me liga, mas eu preciso disso. Eu falo, poxa, velho, eu já não vou deixar fulano na mão. Pega aqui uma coisinha que eu tenho ali que eu importei da China, alguma coisa do tipo. Mas pensando por esse lado, migrar hoje é muito caro. E tem gente que eu vejo cara que migra direto. Eu já comprei equipamento na mão de um cara que tava migrando. Eu falei com ele, mano, quanto é isso aqui? Ele falou X. Eu falei, cara, se tu quiser um Pix assim, eu compro. Aí ele é minha. Eu falei, pô, deixa aí que eu vou buscar. Parei o que eu tava fazendo para não perder a oportunidade e fui buscar. 15, 20 dias depois, alguém me ligou e disse, mas tu tem alguma coisa assim? Eu falei, tenho. Aí sei lá, você vendia aquilo que você comprou de um preço, você vende por outro. Eu aprendi muito isso também com o meu amigo João Júnior, né? Ele é expert nisso. E quando a gente se trata, a gente sabe que a fotografia não é só foto, não é só equipamento, não é só aquela parte gostosa de apertar o dedo e fazer tudo aquilo acontecer, aquela luz mágica. Verdade. Aquilo que vai além da foto. A gente sabe que a fotografia, a parte de equipamento, criar uma luz mágica, algo bonito, faz parte do processo. Mas aquilo que vai além da foto, que é você atender o cliente, comprar aquilo que é atender o cliente, mandar orçamento, receber orçamento, dizer sim, dizer não, entender quem é aquele cliente para você, se aquele cliente ele vai ser bom para você, se não vai ser legal, o que é que você faz, o que é que você pensa a respeito disso? Cara, essa parte é uma das mais... Vamos melhorar O bicho isso. não gostou do arroto, não. Vamos melhorar isso aqui. É porque Larissa tá me intimidando aí naquela câmera fazendo foto minha. Faz de frente certinho, assim fica bonito. Ó. É porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pergunta, Lili. Mas não é pra câmera, não. Faz... Eu só consigo fazer uma coisa só por vez. Aí ela tá tendo foto, eu tô fazendo a pose. Pra mim não sair ruim na foto. Não, relaxa. Vai. Velho, ser fotógrafo é um conjunto, né, de qualidades que a pessoa tem que ter. O fotógrafo, hoje, ele é vendedor, ele é atendente, ele é o fotógrafo, ele é mão de obra, ele é editor, ele é quem limpa o estúdio, no meu caso, pelo menos, né? Você também é pra limpar, mano. Aqui em casa quem limpa é aqui, quem manda é a mulher. E ela mandou falar isso aqui na live. Foi mesmo. Muito bem, tu não fala lá bem ali de hoje, ó. O cabo vassoura na mão. O galo. E assim, de todos esses itens de fazer o atendimento ao cliente e a venda, para mim são as minhas maiores dificuldades, né, na fotografia. O trato com o cliente, né, por mais que eu tenha melhorado muito isso nesse tempo todo, né, foi a parte mais difícil, para mim sempre foi a parte mais difícil, principalmente a parte de vendas, né? Eu sou muito... Eu tenho esse problema, eu tenho certeza disso, eu já estou buscando melhorar isso, mas eu tenho um problema de vender que, assim, deixa eu ver como é que eu explico isso para não ficar ruim para mim, né? É porque, assim, eu coloco um valor que eu já acho que é justo no meu trabalho, né? E quando uma pessoa pede desconto, ou pichincha... Tu já acha estranho? Não é que eu acho estranho, eu sinto, né, como se tivesse sendo desvalorizado, né, o esforço que eu faço, o meu trabalho e tudo aquilo que... Mas eu estou trabalhando isso já, hoje eu já consigo reformular meu orçamento, Captar bem passar um desconto, mas assim, é a parte que eu mais tenho dificuldade, né, é essa, né, o atendimento e a venda, principalmente após venda, porque assim, eu gosto muito das coisas muito justas, sabe? Por exemplo, o meu orçamento é um só, né, para qualquer tipo de ensaio. E aí, assim, o pessoal fala, mas tu vai fazer foto aqui para fulano tem milhões de dinheiro,
e aí tu vai cobrar para ele a mesma coisa que tu cobra para fulano aqui que é gari. Mas é interessante que o serviço é o mesmo. Mas é isso. Mas muitas pessoas não enxergam assim, né? E eu prezo por essa justiça. O pau que dá em Chico dá em Francisco, né? O valor do meu serviço é esse. Não importa se você ganha 1 milhão ou se você ganha 1.000, entendeu? E assim, eu tenho essas dificuldades, né? Porque assim, eu também tenho um público que é muito variado. É variado? É variado. Assim, eu atendo gente da sociedade mais alta, né? E tenho muita gente que são meus clientes de muito tempo, do Estúdio X, da área que a gente iniciou, que são pessoas que não têm um poder aquisitivo muito alto. Mas, porém, assim, eu tento deixar ali, eu deixo o valor, né, do ensaio, aquele valor para todo mundo. Isso falando de ensaios, né? Casamento também eu dou os mesmos valores. E eu tenho essa dificuldade de montar esses orçamentos. Já até me disseram, faça orçamentos personalizados, né? Procure saber qual é o serviço. Eu até tento, mas é uma dificuldade minha, eu reconheço, nunca consegui. Quem conseguisse era a Dona Ilza, que tratava com isso quando a gente tinha estúdio, né? É tanto que a gente cresceu, quando tem estúdio. Hoje a gente cresce também, graças a Deus, já evolui bastante de quando a Dona Ilza faleceu, a gente fechou o estúdio, mas eu sempre tive essa dificuldade de botar. Eu sou bom de gastar dinheiro. Defeito. Eu sou bom de gastar dinheiro. Grande. Você tem quanto hoje na conta? Eu acho preciso falar, eu mas acho que essa pergunta. Eu acho que é qualidade. Eu não tenho nada, mano. Eu tenho pra voltar pra casa. É interessante quando a gente traz, mano, essa questão de compartilhar isso, porque assim, as pessoas precisam entender que todos têm dificuldades. Tem pontos que você precisa melhorar, né? Todo mundo é assim. Eu hoje, como atendo serviços diferentes, eu costumo fazer essa questão do orçamento personalizado. Uhum. Às vezes eu vou ter um aniversário de 15 anos, mas ele é longe. Eu preciso botar na conta. Isso. Às vezes eu vou fazer um casamento que eu preciso de uma demanda maior. Então eu preciso especificar melhor aquilo que a noiva quer. Às vezes a noiva quer uma coisa que eu consigo fazer só. Às vezes uma noiva quer uma coisa que, se tiver 5 pessoas comigo na equipe, vai atender. Então, baseado e partindo desse princípio, eu preciso que os orçamentos sejam personalizados. Por isso que é importante eu saber nome, do lugar onde a pessoa vai fazer o casamento, se é um aberto ou fechado, porque tudo isso aí tem a ver com a questão de equipamentos, tem a ver com aquilo que a gente vai utilizar. E isso é o pontapé inicial para poder a gente entender e passar um orçamento. Uma coisa interessante que tu me falou foi quando, né, alguém pergunta, fala assim, meu valor é esse, aí alguém acha estranho. Mas você fez isso para fulano, fez isso para ciclano. A mesma coisa acontece comigo. E uma coisa interessante, eu acho que dá até um corte isso daqui depois, vai ser o seguinte. Eu costumo muito receber pedido de orçamento e junto vem aquela velha frase. Vai ser uma coisa simples, normal, vai ser muito simples. Certo. Então assim, eu quero deixar esse corte e vou até postar depois, vou até botar para a câmera aqui para você que está me assistindo do outro lado. Gente, quanto mais simples é o evento, ou mais simples é o trabalho que você vai fazer, o fotógrafo exige mais do fotógrafo. Ele tem que trazer mais criatividade, ele tem que trazer mais equipamentos, ele tem que criar uma atmosfera diferenciada. Quando você tem algo maior para você captar e fazer, você já tem toda aquela história criada. Então assim, é algo interessante a gente se pensar, e partindo desse princípio é basicamente a lógica que você trouxe. É a analogia que você trouxe, que não importa se o cliente ele tem um perfil A ou B ou C, ou categoria E. E eu costumo dizer que são pessoas que quando me trata de certa forma... Melhor. Não é tratar melhor, é tratar a questão do profissionalismo. Tipo assim, reconhecer que você vale aquilo ali e ele tá lá e ele vai lá e paga. Diferente de pessoas que têm um poder que pode estar ali adquirindo um produto e pagar por ele ao nível que aquele produto oferece, e as pessoas começam a chorar pedindo para que você faça isso, aquilo outro, às vezes troca de parceria e tal, e são coisas que não casam, entendeu? Uhum. Mas... partindo desse princípio, dica de marketing, a gente trazer dica de marketing hoje para a galera que está começando, eu acho que isso influencia muito aquilo que você vende. Hoje eu acho que você atende mais a parte de ensaio, porque o seu Instagram, as suas mídias sociais, o seu público é direcionado através do marketing, que você faz peças e dicas. Algumas dicas que você poderia trazer para quem está assistindo a gente, né? O que fazer do marketing, como proceder com isso. Só pontuar aqui mais uma coisa. Quando você lançar seu curso de vendas de fotografia, você me fala que eu sou o primeiro da lista aí para participar do curso, viu? Preciso.
Eu? É. Lançar curso de fotografia? De vendas. De vendas? É. Por quê? Como vender fotografia, como fazer seu orçamento, Ah, suas planilhas, finanças. Se lançar esse curso aí, me chama que sou o primeiro da lista. Cara, sobre marketing, outra coisa que eu sou não muito bom de marketing, né? Meu Instagram, graças a Deus, eu acredito que ele se vende, as fotos que estão lá se vendem, na verdade, né? O meu marketing é muito bobo, é muito bobo. Eu faço alguns stories do meu dia a dia, eu trago lá umas mensagens de reflexão, de autoajuda todos os dias. E na verdade é que eu gosto disso mesmo, né? Eu vejo uma coisa ali que eu gosto muito e eu compartilho para que as pessoas vejam também e recebam também essa bênção, né? E, cara, não tem muito marketing não. Meu marketing mesmo é minhas fotos, eu posto lá, a galera reage e eu agradeço. E eu te acompanho direto basicamente é isso. E eu acompanho não só tu, por eu gostar muito dessa parte de... Não é à toa que a gente está trazendo o congresso, a edição 2025 do IRC em Foto, Massa. algo muito top. Para você que quer conhecer o IRC em Foto, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, pedir para o nosso editor botar o @ do Instagram do IRC em Foto. É um projeto interessante e encaixa perfeitamente nisso. Alan, eu acho que o marketing, principalmente o que você faz, eu acompanho alguns outros fotógrafos, fico curioso alguns perfis algumas vezes para trazer algumas ideias para o que eu faço. E é isso que vende. Eu acho que o que as pessoas fazem de conversar com você é a questão do network, da conversa, da prosa, de você posta algum conteúdo ali, uma resenhazinha com filho, com gato, mostrando os bastidores. Aí alguém vai lá e se identifica com você, comenta, fala que lhe adora, que gosta de você. Por quê? Por conta disso que você cria. Então, eu acho que uma das principais ferramentas de venda hoje é o que você executa. É postar uma trendzinha, é postar às vezes um cardzinho, fazer uma live com alguém, fazer um trabalho diferenciado com outra pessoa, fazer um ensaio que você chama de artístico, né? Isso. Então isso aí é o que faz as pessoas conhecer você e, claro, boca a boca, né? O boca a boca ele é muito poderoso. Eu tiro por mim a questão do casamento, do boca a boca, e casamento é algo mais complexo, porque assim, exige mais de você em todos os detalhes, exige um atendimento que seja muito minucioso, existe uma entrega que seja muito minuciosa e eu tenho muita dificuldade quando se trata de entrega de álbuns, porque álbuns não é produzido aqui na região de IRC, produzido fora em outro estado às vezes. Então todo esse dinamismo a gente tem que entender e a gente precisa construir essa autoridade e esse marketing em cima disso. Coisa que eu nunca tive, coisa que eu nunca compartilhei, mas compartilhando agora, é justamente essa questão do tempo, da demora de você entregar um álbum. Então assim, requer muito pensamento. Então eu prefiro fazer as fotos de forma reveladas e as pessoas, né, ter acesso mais rápido. Mas quando se fala de peças de marketing, live, podcast que a gente está fazendo aqui hoje, network muito interessante, alguns cortes a gente vai fazer, e isso serve para você que está assistindo a gente também, né? Isso. Então deixa aqui embaixo nos comentários alguma coisa que vocês pensaram a respeito de ideias de marketing e vocês executam no trabalho de vocês. Alan, agora vamos lá, a gente já está chegando no finalzinho. Me conta um pouquinho, vamos lá, deixa pra mim 3 dicas rapidinho assim. Você que está começando, faça isso, isso e isso. Você tá querendo ouro mesmo, né, velho? Voltando um pouquinho aqui no marketing, eu acho que assim, o que eu faço, que tem funcionado no meu Instagram, né, tem lá quase 14 mil seguidores, orgânico, nunca comprei um seguidor. Quem tá lá tá porque quase quer. 14? Quase 14. Quem tá lá tá porque quer, né? Eu vou fazer. Não chamei ninguém, tá? Todo mundo lá. E graças a Deus o pessoal interage bastante. Eu acredito que a parte principal do meu marketing, que é um marketing não intencional, que eu não faço com intenção de fazer marketing, é que as pessoas se conectam porque elas se reconhecem ali na simplicidade, né? Nas brincadeiras. Eu posto muito coisas com minhas filhas, meu gato e um pouquinho do meu dia a dia. O pessoal me cobra, né? mais bastidores, porque as pessoas querem ver os ensaios, como são feitos os bastidores. E é uma coisa que eu não consigo ainda também, né? Nas minhas limitações, eu ainda não consigo trazer esse, que seria um marketing excelente para mim, né? Tem até uma moça que ela trabalha com marketing, o nome dela é Alana, né? Ela é minha amiga aqui, de vez em quando ela me futuca. Ela é de onde? Ela é daqui de DC mesmo, ela trabalha com marketing digital, essas coisas. E ela fala, faça stories,
mostre mais bastidores, faça não sei o quê. Só que eu não consigo, né? Eu não consigo, eu me jogo ali no trabalho e aí esqueço de tudo. E voltando aqui para as dicas, né, de quem vai começar. Cara, acho que a dica de ouro para tudo na vida é se aprofundem, busquem conhecimento, procurem saber por que as coisas acontecem daquela maneira, procurem saber por que desfoca, por que a luz é suave, procure saber por que é que o rosto distorce, procure saber todas essas informações a fundo. O porquê. Natureza. É isso. O porquê. Porque assim, você sabendo os porquês das coisas, né, tudo se torna mais fácil depois. Né? Qualquer situação que você esteja, com um equipamento mesmo mais simples, você vai conseguir sair bem de qualquer situação. Eu acho que isso é a função do fotógrafo, né? Chegar em algum lugar com uma situação de luz ruim e conseguir ali uma configuração, extrair alguma coisa extraordinária, né? Conseguir fazer algo bonito. Porque assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla, velho. Fazer foto hoje, clarinha, bonita, todo mundo que chega com um telefone, mais ou menos, um telefone, nem precisa ser um telefone, nem precisa ser um iPhone. Um telefone mais ou menos faz uma foto muito bonita, no automático. Você chegou ali, apontou, faz uma foto muito bonita. Agora, você mostrar que sabe numa fotografia uma coisa que está na sua cabeça é completamente diferente, né? Aí que entra o fotógrafo profissional. Você chegar numa noiva, vamos partir aqui na sua área, né? Você colocar uma noiva em um lugar aberto e aí assim, desse lugar aberto, você conseguir escurecer o fundo, colocar uma luz no fundo para poder dar um ambiente mais dramático e uma luz que ilumine só o rosto dela, deixando a parte mais evidenciada, né? E isso só um fotógrafo profissional que domina a iluminação, que vai entender, que domina perspectiva, que domina tudo, que vai conseguir entregar esse resultado, tá? Então, conhecimento, tem uma frase, acho que é Francis Bacon. Lá vem ele, filosofia, vai, mete. Francis Bacon, o nome do filósofo, conhecimento é poder. Francis Bacon, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Bom, pessoal que está acompanhando aí nosso podcast, né, façam aquilo que vocês têm no coração, né, e vivam a vida com o máximo de intensidade, façam as coisas que vocês gostam, querem. Tem uma filosofia que eu gosto muito chamada de estoicismo, né, e aí pregam algumas coisas e uma delas, uma das pregações mais legais, é uma que eu posto quase todo dia de manhã cedo no meu café da manhã, quando vou começar a trabalhar, que é a imagem da caveira, né, com a ampulheta do tempo. E ali ela traz uma mensagem que diz assim, que todos nós vamos passar dessa vida, vamos morrer, o tempo está passando, é limitado, então aproveite esse tempo da melhor forma possível, faça, né, o que está no coração de vocês, o que lhe fortalece, o que lhe dá potência de viver, e é isso, ser feliz, ser abundante, ser próspero, né, e enfim, viver. Isso aí, nosso primeiro podcast finaliza com chave de ouro, hoje com Alan, que trouxe pra gente toda a experiência de vida, toda essa trajetória bonita que ele construiu na fotografia. E a você que está aí do outro lado, eu gostaria de agradecer imensamente, um grande abraço, forte beijo, e a minha mensagem para você é o seguinte: continue acreditando em você. A fotografia é algo que nos inspira e nos constrói a cada dia. Talvez você pense que é só apertar um botão, mas através dos nossos olhos conseguimos enxergar coisas inimagináveis. Se a palavra foi certa ou não, caiu no seu coração. E eu espero que a partir de hoje você leve no coração através da mensagem, daquilo que nós passamos nesse podcast hoje, e que seja de forma transformadora para você e para as pessoas que você vive. Já compartilhe esse vídeo com quem você gosta e conhece, que é apaixonado por essa arte, e eu quero convidar você a emergir junto com a gente no mundo da fotografia. Esse podcast não vai ser só para compartilhar momentos e técnicas de fotografia, mas é para compartilhar vida, sentimento e, acima de tudo, compartilhar o amor pelas imagens que nós somos capazes de criar. Forte abraço, tamo junto e até o próximo episódio. Show de bola. Massa. Tá doido?